Vai ter uma animação aqui no começo. Aqui. Tá. Um caso que vocês devem se recordar foi o ciclone Catarina, né? Vai receber o nome de furacão já, depois de muitos debates. A galera ficou uns 2 anos debatendo, né, sobre a natureza desse fenômeno, o que ele era, se efetivamente era um ciclone extratropical ou se efetivamente era um furacão. Porque ciclones extratropicais aqui na costa sul do Brasil são extremamente comuns, né? Toda frente fria oclusa, ela é um ciclone extratropical, tá? Então, a gente teve muita discussão na época, eu me recordo bem disso, né? Um fenômeno que ocorreu em março de 2004. Só que pela aparência dele, ele não tinha exatamente uma aparência de um ciclone extratropical. E como a gente vai ver, o ciclone extratropical, ele não tem um olho muito bem nítido e ele tem braços espiralados, como se fosse uma galáxia bem aberta mesmo, né? De braços bem abertos. Né? E pela aparência do Catarina, não era isso. Ele não tem realmente a aparência de um ciclone extratropical. Ele tem uma aparência muito mais de um ciclone tropical mesmo, né? Então ele tem bem um núcleo, tem bem um olhinho bem definido. Então realmente a gente ficou debatendo muito, né, sobre se seria um ciclone extratropical ou se poderia ser chamado de furacão, tá? Acho que uns 2 anos depois foi que o INPE bateu o martelo de que a gente poderia sim chamar o Catarina de ciclone tropical, ou seja, de um furacão, porque aconteceu no Atlântico. Tá? E a grande pergunta é, como foi que ocorreu essa formação? Porque a gente tinha um senso comum de que não existem furacões no Atlântico Sul, tá? O que é uma grande bobagem, porque, como a gente vai ver aqui, já passar um pouquinho os slides aqui um pouquinho para frente, né? A gente sempre teve essa mentalidade de que não existem furacões no Atlântico Sul. Por quê? Porque as águas do Atlântico Sul, elas são muito mais frias do que as águas do Atlântico Norte. E a gente tinha visto que uma das condições básicas para a ocorrência de um furacão era que as águas fossem quentes, né? Fossem bem aquecidas. Então, a presença da Antártida e ter uma área tão aberta do Oceano Atlântico Sul em direção à Antártida faz com que as águas do Atlântico Sul sejam mais frias do que as águas do Atlântico Norte. E você não tem, no Atlântico Sul, bacias fechadas, como, por exemplo, o Golfo do México, que a gente viu, né, uma bacia fechada, muito quente. Você não tem isso no Atlântico Sul, né? Algo que realmente faça uma água bem quente, empoçada, para que ocorra um furacão. Então sempre existiu esse mantra dentro da meteorologia, da climatologia, de que não existem furacões no Atlântico Sul. Então isso fez a gente ficar abobado com a ocorrência do Catarina, sendo que ele realmente tinha essas características de furacão, tá? O que ocorre é o seguinte, a gente sempre fica muito preso ao que dizem os nossos livros, ao que dizem as nossas telas de computador, ao que dizem os nossos professores, tá? E relutamos em observar o mundo. Sabe, aquela coisa do cientista, de que ele tem que a ciência ela tem como objetivo explicar as coisas do mundo. Muitas vezes o que a gente observa é que não é bem assim que ela funciona. É que a ciência ela vai muitas vezes ficar reproduzindo falas já batidas, né, reproduzindo falas de autoridades autoconstruídas ou já construídas na ciência, enfim. Né, e a gente se recusa a observar o que é o mundo lá fora, o que deveria ser o procedimento básico de um cientista. Né? Então, talvez muito da relutância que se teve na época em classificar o Catarina como um furacão, talvez viesse daí, da gente considerar que não existem furacões no Atlântico Sul, portanto, aquilo não poderia ser um furacão. Só que tem um pequeno problema. Né? A natureza, de novo, é uma frase que eu sempre vou repisar, a natureza não está nem aí
para as suas convicções a respeito dela. Não é porque você acha que não existem furacões no Atlântico Sul que nunca vai existir um furacão no Atlântico Sul. Não interessa o que você pensa sobre o Atlântico Sul, não interessa o que você pensa sobre os furacões. A natureza faz aquilo que ela quer, não aquilo que você quer, aquilo que o seu professor quer, aquilo que o seu computador quer, aquilo que o seu livro quer. Tá? Então aí essa é uma mentalidade que a gente tem que perder. Né? Aquilo que a gente estabelece como regras da ciência são criações humanas. Aquilo que nós já tínhamos comentado na disciplina de astronomia, né? Naquelas primeiras aulas de epistemologia. Tá? Não é a natureza que tem regras, né? É o ser humano que enxerga regras sobre a natureza. Né? Então eu costumo dizer que não existe Bíblia na natureza, não existe um 11º mandamento que diz não existirá furacões no Atlântico Sul. Não tem nenhum tipo dessas regras, né? Em tese, tudo é possível, né? Se houver as condições, se forem reunidas as condições necessárias para um fenômeno, por que não? Por que ele não pode ocorrer? Por que eventualmente você não pode ter um fenômeno que você não esperava? E outra coisa também. Né? Mas a gente nunca observou um furacão no Oceano Atlântico Sul. Tá? O fato de você nunca ter observado um fenômeno ou nunca ter registrado um fenômeno não significa que ele não exista. Significa simplesmente que você nunca observou nem nunca registrou. Mas a existência ou não de um fenômeno, de uma entidade na natureza, não tem relação com o fato de você observar ou registrá-la. A existência existe por si própria. Ela não depende da mentalidade humana de fazer esse registro. Então, do fato de que você nunca observou um furacão no Atlântico Sul, não significa que não exista um furacão no Atlântico Sul. Aquele mesmo exercício que a gente fez nas aulas de astronomia. Do fato de que eu não observei nenhum ser humano que não tenha 2 braços, não significa que não possa haver um ser humano que não tenha 2 braços. Significa apenas que eu não observei nenhum desses no meu experimento. Correto? Então esse é um vício científico que seria interessante que os cientistas perdessem. A ideia de que a gente confia no que diz a autoridade do nosso professor, a autoridade da nossa instituição e não tem o hábito de olhar pela janela, né? Olhar para o mundo, o que efetivamente está acontecendo com o mundo. Né? Então, qual é a interpretação que a gente tem a respeito do Catarina? A gente tem aí uma animação, né, de como é que foi a formação do fenômeno. Então, aparentemente não, né? Com certeza. Ele começou como um ciclone extratropical, né, fazendo o escoamento que os ciclones extratropicais têm, que é fazer de leste para oeste, de oeste para leste, ou seja, saindo da América do Sul e indo em direção à África. Mas perceba que chega um momento em que ele forma um turbilhonamento, ele forma um olhinho e ele começa a voltar para a América do Sul. Tá? E aí a grande pergunta, né? Por que ele fez isso? O consenso que a gente atingiu naquela época é que o estado do Rio Grande do Sul, o território do estado do Rio Grande do Sul, estava enfrentando uma seca muito grave. Tá? Então a atmosfera funcionou como se fosse uma esponja. Você tinha ali um sistema no oceano de altíssima umidade, um sistema de grande nebulosidade, e aí essa atmosfera mais ressecada que estava ali no oeste catarinense, no oeste gaúcho, sugou esse sistema úmido mais para perto da costa. Tá? E aí ele vai ganhar águas mais quentes, né? Perceba que a gente está no final do verão, que é justamente a época propícia para a ocorrência de furacões, ou seja, as águas do Atlântico Sul estão efetivamente mais quentes nessa época do ano. Tá? Então esse sistema de águas mais quentes, de nebulosidade mais intensa, foi atraído mais para perto do continente em função dessa seca que estava ocorrendo no continente. Tá? De lá para cá, se eu não me engano,
já houve mais quatro ciclones extratropicais meio ambíguos que ocorreram antes, que foram reclassificados como furacões. Então, até onde eu sei, até a informação que me chegou, a gente tem registrado até agora na história do Atlântico Sul 5 furacões. É claro que isso é muito menos do que acontece no Atlântico Norte, né? O Atlântico Norte consegue registrar 5 furacões em um mês, né? É um negócio muito mais habitual para eles. Não é nada difícil você ter 5 furacões acontecendo em um único mês, né? Mas o que a gente tem na história do Atlântico Sul, né, seria 5 furacões. Mas isso não quer dizer, então, que não existam, né, furacões no Atlântico Sul. Ok? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os ciclones extratropicais. Tá? Então, são os ciclones que vão atuar fora da zona tropical do planeta, né? Então, as regiões, grosso modo, além dos trópicos. De novo, não entendam os trópicos como uma fronteira, uma régua. Ah, passou daqui do trópico, então já é um ciclone extratropical, entrou no trópico, já é um ciclone tropical. Não, né? Não passa essa régua. Mas, mais ou menos, né? Essa característica de ser um sistema frontal ocluso ocorrendo nas latitudes médias. Tá? Então, a trajetória que a gente tem aí nas latitudes médias é esse escoamento de oeste para leste, que é a trajetória que fazem as massas de ar frio, né, quando você está tratando das latitudes médias. Lembra quando a gente estava tratando das latitudes baixas, né, a dinâmica atmosférica é de leste para oeste, que são os alísios. Nas latitudes médias, os ventos predominam, não é regra, né, mas eles predominam de oeste para leste. Então, a trajetória habitual de um ciclone extratropical é o contrário do ciclone tropical. Né? O ciclone tropical habitualmente vai de leste para oeste. Tá? Um ciclone extratropical habitualmente vai de oeste para leste. Tá? E a aparência dele é um único braço de nebulosidade que faz uma cabecinha espiralada ali no finalzinho dele, né, em torno aí de um centro de baixa pressão. Né? E o olho dele não é tão nítido quanto o olho de um ciclone tropical. Então seria mais ou menos isso, a aparência de um ciclone extratropical. Então você tem os braços espiralados aqui, essas bandas de nebulosidade que corresponde à linha da frente fria, a linha do encontro aí das massas de ar, né, da massa de ar frio com a massa de ar quente. Então você tem bandas de nebulosidade aqui, que são regiões onde vai ocorrer chuva, e você tem bandas de ar, né, sem nebulosidade, que vai ser onde você vai ter tempo aberto. Então o meteorologista, quando ele vai fazer a previsão do tempo, é nisso que ele tem que ficar ligado. Tá? Onde você tem essas bandas de nebulosidade, você tem tempo fechado, né, com previsão de chuva, e onde você estiver, nas cidades onde você estiver com o ciclone, as áreas abertas dos braços do ciclone extratropical, essas regiões vão ser de tempo aberto, tempo firme, então não vai chover. Tá? Condições de formação de um ciclone extratropical. Um forte gradiente de temperatura em latitude. Ou seja, conforme eu vou descendo, eu vou aumentando a latitude, eu tenho que ter uma queda de temperatura muito brusca. Tá? Então, onde é que eu vou observar isso? A grande região formadora de ciclones extratropicais no mundo é a Península Antártica. Aqui. Tá? Por quê? Porque aqui, se você for observar o hemisfério sul, como a gente já comentou diversas vezes, o hemisfério sul é dominado por água. Tá? Então, ele tem uma homeotermia muito marcante. Né? Quando você sai do Equador e vai indo em direção ao polo,
as temperaturas médias, se você for pegar o mapa de isotermas do Oceano Atlântico Sul, as temperaturas médias do Atlântico Sul, elas não decrescem tão rapidamente assim quanto você observa no Atlântico Norte. Tá? No Atlântico Norte, você saindo do Equador, você para na latitude 10, 20, 30, 40, 50, né? Vai diminuindo bem nitidamente as temperaturas. Tá? No hemisfério sul, não. Né? Não diminui tão rapidamente assim. Pelo menos até uns 40 graus de latitude. Né? Se você for comparar o que é os 40, a latitude 30, 40 do hemisfério sul com o que é a latitude 30, 40 do hemisfério norte, cara, tem muita diferença aqui em relação ao Equador. No hemisfério sul, nem tanto. Tá? Então você tem uma homeotermia muito grande aqui, né? Uma temperatura praticamente a mesma, médias, mensais, anuais, assim, né? Durante, tipo, metade do hemisfério sul. Né? Só que quando você chega próximo da Antártida, aí despenca. Tá? Aí você tem realmente um rebaixamento da temperatura, assim, muito grande. É como se realmente passasse uma linha, né, isolamento aqui, né? Essa parte aqui é quente e essa parte aqui é fria. Tá? A presença do continente antártico aqui no polo faz com que o polo sul realmente seja muito gelado, né? Muito mais frio do que o polo norte. Tá? Então você tem que esse entorno da Antártida seria a região mais propícia à formação de ciclones extratropicais, porque é uma região que vai ser grande fonte de massas de ar frio. Agora, não é todo o entorno da Antártida. Tá? Você vai ter uma região muito especial aqui, que é a Península Antártica, e o finalzinho aqui da América do Sul. Esta região aqui. Tá? Esse miolinho aqui é a região de maior produção de ciclones extratropicais do planeta. Tá? Por quê? Porque além de você ter essa descontinuidade térmica muito nítida, você tem a presença dos Andes. De novo, Edna sempre lembrando aqui, né, a importância da geomorfologia para a climatologia. Tá? Então, a presença dos Andes aqui, como a gente já tinha comentado outras vezes, provoca um turbilhonamento do movimento atmosférico. Tá? Então, você tem o vento vindo de oeste para leste aqui. Na hora que ele bate nos Andes, uou! Turbilhona tudo aqui. Então, você desestabiliza a atmosfera. Então, aquilo que seria uma massa de ar estabilizada, né? Um centrão de alta pressão, beleza, bonito. Na hora que ele bate nos Andes, ele desestabiliza, ele pode ganhar um giro, né? Formar o olhinho aqui, formar o centrinho de baixa pressão. Tá? Então, são esses dois fatores aqui que vão governar essa região aqui da Península Antártica, Terra do Fogo, aqui o sul da América do Sul, como a maior zona ciclogenética do planeta em termos de ciclones extratropicais. Então, o forte gradiente de temperatura, né, o forte decréscimo de temperatura que a gente tem indo em direção à Antártida e o relevo, né, que faz essa perturbação, né, do escoamento de oeste para leste na América do Sul. Tá? E o que a gente observa também é que a cauda do ciclone, ela vai formar ela é um centro de baixa pressão que ela pode se emendar, vamos dizer assim, né, com outros sistemas de baixa pressão que ocorram pelo caminho. Tá? Isso a gente nota muito nitidamente, isso se formando por sobre a América do Sul. Vou mostrar aqui nos mapas para vocês que talvez fique mais nítido. Tá? Então, aqui no lado direito, tô meio aérea, tô confundindo direita e esquerda aqui. Porque do lado direito do slide a gente tem aqui o finalzinho aqui da América do Sul e a Península Antártica, mostrando aqui todo esse turbilhonamento, formando os ciclones extratropicais.
Mas olha o que você pode pensar a respeito da climatologia da América do Sul aqui. Aqui nós temos um ciclone extratropical gigantesco aqui na nossa costa, tá? E percebam todo um sistema de nebulosidade aqui atuando sobre a Amazônia, sobre o Brasil Central, né? E eu não consigo evitar de pensar que todo esse sistema ele está conectado, tá? Como se o sistema de baixa pressão aqui, esse ciclone que está em alto mar aqui, ele estivesse sugando esse ar que está aqui da Amazônia indo em direção ao oceano. Porque a gente já tinha comentado, né? Um centro de baixa pressão é para onde os ventos estão indo. Então, se eu tenho a formação de uma massa de ar aqui sobre a Amazônia, por que não pensar, né, que um baita centro de alta pressão aqui sobre o oceano, ele seria um sugador dessa umidade aqui que está acumulada na massa de ar equatorial continental. Tá? Segundo ponto, né, que a própria passagem dos ciclones, na hora que eles cruzam os Andes, né, na hora que eles produzem todo esse turbilhonamento atmosférico, vão produzindo uma reação em cadeia que vai levar à formação dessa nebulosidade sobre a Amazônia. Tipo, sabe aquelas fileiras de dominó, né, que você faz toda a fileira de dominó, você dá um piparote em um, pum, derruba todos ali, vai provocar, você faz aquele desenho mó bonito, assim, o V de Vingança, né, que faz um desenho bem bonito ali com os dominós, né, que um deles aí bifurca ali para duas, três fileiras ali, e aí eles vão caindo todos juntos, tá? Talvez por que não pensar, né, que o turbilhonamento produzido por um ciclone extratropical, ele não dá aquela chacoalhada assim sobre a atmosfera da América do Sul, e essa chacoalhada sobre a atmosfera não vai produzir a nebulosidade, né? Não vai fazer com que essa massa de ar que estava estabilizada sobre a bacia amazônica, né, se desestabilizando, ela comece a produzir nuvens. Se você for observar, é que essa imagem está parada, mas se você for observar os filminhos de imagens de satélite, é nitidamente isso que a gente observa. Quando passa o ciclone, né, faz aquele blulum, 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 vai pipocando um monte de nuvenzinhas aqui sobre a Amazônia. Então, tipo, aquele chacoalhão que o ciclone produz quando ele vai passando, né, vai chacoalhando toda a atmosfera do entorno aqui, desestabilizando e produzindo essas nuvens, né? Ou seja, a nebulosidade produzida sobre a floresta amazônica vai ter grande relação também com a atividade ciclogenética da Antártida, né? O negócio está longe pra caramba, mas vai ter essa influência. Então, de novo, né, o ponto que eu sempre vou repisar, né, essa mania que a gente tem de acreditar que a floresta é que produz chuva. Não, né? Boa parte da nebulosidade que se produz por ali com certeza tem relação com a desestabilização da atmosfera que é produzida pela passagem de um ciclone extratropical, tá? Que é o que a gente chama de zona de convergência do Atlântico Sul, né? Aparece muito esse termo, vocês devem conhecer esse termo aí no jornalismo, então na própria literatura meteorológica, né, aparece bastante, né, que é essa banda de nebulosidade que se forma aqui conectando a nebulosidade amazônica, atravessando o Brasil Central aqui e culminando aqui na cauda do ciclone. Ah, por que não pensar que todo esse sistema é tudo uma mesma coisa? Né, que o que a gente chama de zona de convergência do Atlântico Sul, né, esse S que forma aqui sobre a América do Sul, na verdade não é a própria cauda do ciclone prolongada. E aí você teria um sistema desse tamanhão todo aqui, ó. Vindo aqui, ó, da Venezuela. Uou, e finalizando aqui num olhinho, né, num centrinho de baixa pressão aqui. Ah, dá pra você pensar nesse sentido também. Diga. Pode ser meio idiota, né? Mas olhando assim, eu tenho observado uma coisa que me chama muita atenção, observar essas imagens sanitárias. O que faria de aquela massa de
esse vulcão passando por cima do Nordeste, não subir no Nordeste. Tá, esse é um grande mistério da climatologia, né? A gente até hoje não tem uma explicação, né, de por que você tem todo um sistema de nebulosidade aqui tão próximo do Nordeste, mas que não chega até ele. É muito uma incógnita dentro da meteorologia. Então, até hoje, a gente não tem uma explicação satisfatória. Tá? Há quem diga, algumas hipóteses, né, que a gente tem centros de alta pressão aqui, semipermanentes. Tá? A grande pergunta é por quê? Porque não faz o menor sentido, porque você está próximo do Equador, então, próximo do Equador, grosso modo, são centros de baixa pressão que você deveria encontrar, mas a maior parte do ano que você observa é que sim, são centros de alta pressão que você tem aqui sobre o sertão do Nordeste. Então fica aquela mesma coisa que a gente viu daquele mapa dos Estados Unidos, né? O furacão querendo avançar, mas para onde que ele vai? Ele não atravessa centros de alta pressão, né? Centros de alta pressão são muros, né? Não deixa ele passar. Então seria a mesma coisa, né? Você teria centros de alta pressão aqui sobre o interior do Nordeste. A grande pergunta é, que diabos eles fazem ali? Porque nenhum modelo de circulação geral que nós temos hoje consegue explicar isso, né? Então não existe, é uma pergunta que não tem resposta até hoje, né? Por que você tem, né, uma região próxima do Equador, ali do lado da bacia amazônica, e que é tão ressecada? Realmente não faz o menor sentido. Então, até hoje a gente não tem essa explicação. Os nossos modelos de circulação geral ainda não conseguem explicar isso. Então, de novo, né, voltando para o mesmo ponto, né, a gente precisa observar mais a natureza, né, e observar que a natureza não é compatível com aquilo que a gente está pensando sobre ela. Então, existe alguma coisa de errada na maneira como nós entendemos a circulação geral atmosférica, porque existem fenômenos como, por exemplo, a secura do Nordeste, que a gente não consegue ainda explicar, né? Não tem nenhuma explicação suficientemente satisfatória para isso. Certo? Não sei se eu mais confundi do que expliquei, né? Mas... imagina. Agora um tornado. Tá? Muita gente confunde furacão com tornado. Então, como a gente já tinha falado na aula na segunda-feira, o furacão ele é de dimensões muito maiores, né? Estados, países inteiros, né? Um furacão consegue atravessar, tá? O tornado é de dimensões muito menores, tá? Ele tem um raio médio aí de 100 a 600 metros. Lembra que o furacão tinha um raio médio de 400 quilômetros. Então, o tornado ele é de dimensões muito menores, tá? Porém, os ventos que são produzidos pelo tornado são muitíssimo mais potentes do que os ventos de um furacão, tá? Então, é um sistema muito menor, tá? Mas que, em relação, né, a relação entre o tamanho dele e a energia que ele concentra, vai ser um sistema muito mais energético, né? Vai ter uma quantidade de movimento muito menor ali num curto espaço geográfico, tá? Como é que se forma um tornado? Ele nada mais é do que uma turbulência que ocorre dentro de uma nuvem cumulonimbus que escapa da cumulonimbus e consegue tocar o solo. Talvez você já tenha visto um tornado se formando, tá? É o que a gente chama de nuvem funil, né? Que você vai vendo um funilzinho, vai ver realmente formando um funilzinho assim saindo de uma nuvem, quando tá aquele céu bem carregado, bem pesado, né? Pode formando um funilzinho assim, vai saindo, vai descendo, é realmente um formatinho de funil que vai saindo da base da nuvem. Eu já vi um aqui em Floripa. Um dia que eu tava lá, eu não morava na Costeira, eu morava no José Mendes ainda. Formando uma nuvem funil ali, querendo bater no mar, cara. E climatologista é retardado, né, cara? Eu ali, tipo, o bagulho tava na frente da minha casa, assim, eu olhando uma nuvem funil formando, e eu ali torcendo, né? Forma, vai, bate, vai, esperando bater aquilo no mar. Se aquilo tivesse batido no mar, eu não estaria aqui pra contar essa história, né? Mas eu tô ali torcendo, né? Eu quero ver o tornadinho formando ali, que bonitinho, tá formando.
frente, assim. Enfim. Então, vai descendo essa turbulência ali de dentro da cumulonimbus. É o que a gente chama de nuvem funil. Se conseguir tocar o solo, e aí ele inicia esse processo giratório aí a gente chama de tornado. Tá? Quando ele ocorre no mar, né, uma nuvem dessas formadas no mar, a gente chama de tromba d'água. Tá? De vez em quando aparece notícia de tromba d'água no rio Amazonas. É um rio muito grande, né? É suficiente para esse tipo de ocorrência. Vocês já devem ter visto alguma coisa no Facebook ou mesmo no jornal ali de trombas d'água sendo formadas no rio Amazonas ou então ali na Foz, ali em mares próximos ali. Tá? Então cuidado também com outro erro de nomenclatura que a gente faz, né? Tem muita gente que chama de tromba d'água uma chuva muito forte, ou então quando você tem um deslizamento de terra, né? Vai aquele aguaceiro descendo o morro, a galera chama isso de tromba d'água. Não, tá? Tromba d'água é um tornado que acontece no mar ou no rio, né? Ou seja, sobre corpos hídricos, né? Quando acontece sobre continente mesmo, né? Sobre terra, a gente chama de tornado. Quais são as condições para a formação de um tornado? Né? É onde você tem o encontro de duas massas de ar muito contrastantes. Ou seja, uma massa de ar muito quente com uma massa de ar muito fria. A estação mais comum para que isso aconteça é a primavera. Por quê? Porque você começa a ter aquelas primeiras massas de ar potentes que começam a vir do Equador, mas ainda você está saindo do inverno, então você ainda tem massas de ar muito, muito frias, né, vindo do polo. Então esse encontro de massas de ar de grande diferença de temperatura e de umidade é que vai produzir cumulonimbus extremamente potentes e consequentemente aumentando aí a probabilidade da ocorrência de um tornado. Tá? Se você tiver uma cadeia de montanhas perto de você, melhor ainda. Tá? Porque ali da cadeia de montanhas vai descer também uma massa de ar muito fria, né, que vai auxiliar esse encontro aí das massas de ar de temperaturas muito contrastantes. Tá? Então isso vai fazer com que também o território dos Estados Unidos, assim como é o território mais atingido por furacões no globo, é também o território mais atingido por tornados no nosso planeta. Então, cerca de 70% dos tornados do mundo ocorrem nos Estados Unidos. Por quê? Porque é uma zona em que você tem, né, as massas de ar muito quentes vindas do Golfo do México, contrastando com as massas de ar muito frias que vêm do Canadá. Tá? E ali naquele miolão, né, estado do Oklahoma, mais ou menos, ali é o que é o paraíso ali dos caçadores de tornados. Tá? E aí você tem também as massas de ar muito frias que podem provir das montanhas rochosas ali. Tá? A mesma receita você tem aqui no Brasil. Né? E assim como o estado de Oklahoma vai ser o campeão ali dos tornados nos Estados Unidos, nós temos que o estado de Santa Catarina é o campeão de tornados no Brasil, que aliás é o segundo país de maior ocorrência de tornados no mundo. Tá? Porque justamente é onde você também tem, lembre-se, né, essa zona de forte contraste entre massas de ar frio e massas de ar quente. A gente tem as massas amazônicas, as massas do Atlântico Sul, né, muito, muito quentes, contrastando, né, fazendo um choque com as massas de ar muito frias que vêm da Antártida, somando-se também as massas de ar muito frias e muito secas que podem provir aí eventualmente dos Andes, né, descendo as montanhas ali dos Andes. Então Santa Catarina está bem nesse meião aí do terreno, né? Estamos bem na zona de divisória, assim, por onde passam bastante massas de ar quente, mas também passam bastante de massas de ar frio, e os Andes não estão tão longe assim. Tá? Então dá para descer essas massas de ar aí vinda dos Andes e chegar aqui. Então nessa mistureba toda,
você tem também uma intensa produção de tornados aqui no nosso estado. Tá? Então, de vez em quando, vocês observam aí alguns relatos, né? Dá pra gente ver imagens na mídia, ou às vezes até simplesmente relatos das pessoas, né? Falar, foi uma ventania que passou por aqui. Muitas vezes essa ventania, se ninguém filmou, né? Se ninguém viu efetivamente a coluninha ali, que é o tornado, né? O funilzinho do tornado, nada impede, né? Que muitas ventanias que as pessoas falavam no passado, que não tinha celular, hoje a gente tem celular, a gente começa a ver qualquer coisa estranha na rua, a gente já começa a filmar, né? Mas quantas ventanias que a gente não viu no passado e que a gente não tinha registro, na verdade foram tornados, né? Que a gente não conseguiu filmar. Tá? Então sempre tem bastante aqui. O segundo estado de maior ocorrência no Brasil é o estado de São Paulo, tá? E também o interior amazônico aparece bastante, quando a gente tem essas entradas de massa de ar frio muito potentes, né? Essa periferia amazônica também vai acontecer bastante. Apareceu esses dias, eu vi no Instagram um vídeo de um tornado em Rondônia, cara. Bem louco, assim, bem assustador. Tá? Aqui uma imagem dele, se eu não me engano, esse daqui foi em Xanxerê. Tá? Então é essa aparência que ele tem. Tá? Aí você pensa, essa casa que tá aqui, né, do cara filmando. Cara, tá tranquilo pra ele. Né? O tornado, a coisa destruidora dele mesmo, é por onde ele passa. Então, como ele tem um raio pequeno, né, 100, 200 metros, é o tamanho típico aí de um tornado, se você estiver a 1 quilômetro de distância de um tornado, não vai te acontecer nada. Tranquilo. Talvez você vê alguma janela quebrada, alguma coisa assim, né, mas sua casa não vai ser destruída com isso. Né? Mas por onde ele passar, efetivamente, na zona por onde ele passar mesmo, a trajetória dele, aí não sobra nada. Tá? Então, realmente é uma concentração de energia muito grande, né? Num espaço muito curto. Tá? Aqui os valores de velocidade da escala de Fujita. Então, a gente tem a escala Saffir-Simpson para medir as velocidades de um furacão. A escala dos tornados, ela é diferente, né? Ela é um pouco mais... Você trabalha com valores muito mais elevados. Lembra que para você classificar um furacão como um F5, que seria a categoria mais extrema, acima de 250 km por hora, a gente já chamava de um F5. Aqui, com 250, você ainda está num F2, né? Ou seja, a velocidade dos ventos que um tornado consegue atingir é muito maior do que a de um furacão, né? Só que, de novo, é um sistema mais restrito, né? Ele é menorzinho. Tá? Aqui no Brasil, a gente registra, cara, é F1. É bem difícil a gente registrar um tornado F2 por aqui. Então, mesmo, pensa, né? Mesmo as coisas mais destrutivas, né? Vocês que têm parentes no interior devem ter relatos bem terríveis aí da ocorrência de tornados aqui no interior de Santa Catarina. Mas é F1, F2 no máximo que acontece por aqui. Tá? Poderia ser muito pior. Outros casos especiais de tempestades. Uma outra que a galera também fala, né, que é uma ventania muito forte, mas que você não consegue ver, porque o tornado você consegue ver, né, a colunazinha de ar. Tá? Esqueci de falar que em relação aos tornados, não necessariamente se forma apenas um. Você pode ter de uma única nuvem cumulonimbus, você pode ter vários tornadinhos assim, ó, saindo um do outro. Eu já cheguei a ver, não pessoalmente, claro, mas uma imagem na Turquia, de 3 tornados ao mesmo tempo, assim, cara. Saindo da mesma nuvem. Um caso especial que nós temos aí também de fenômenos que partem de uma nuvem cumulonimbus é a microexplosão. Vocês podem encontrar com o termo de microburst também, que a tradução seria
microexplosão. A microexplosão, para a gente tornar o negócio mais didático, você pode dizer que é o tornado virado ao contrário. Tá? Então você tem o funilzinho aqui com a parte mais fininha virada para baixo, no tornado. A microexplosão é quando você tem a parte mais grossa virada para baixo. Tá? É de uma vez, tipo, são poucos segundos assim, né? Poucos segundos, às vezes poucos minutos, né? Que você tem uma parcela de ar que dá aquela soprada, né, de cima de uma cumulonimbus, descendo aqui em direção ao solo. Tá? A microexplosão, por que você tem a imagenzinha aí de um aeroporto, né, sendo esse monitoramento? Porque a microexplosão ela começou a ser estudada por aviadores, né, na meteorologia aeronáutica, de alguns acidentes de avião que eram inexplicáveis, assim, tipo, o avião tá pousando ali tranquilo, de repente bate um vento e lança o avião assim longe. Né? Então aí a gente se interroga, né? O que acontece, né, nessa... Por que dá essa ventania assim do nada? Né? Então isso é o que a gente chama de microexplosão, né? Essa descida repentina de uma parcela de ar a partir da base de uma cumulonimbus. Tá? Então o que você vai observar em superfície? Também um vento muito forte, né, de algumas centenas de quilômetros por hora também, mas são poucos segundos, no máximo 1 minuto, 2 minutos, né? É isso daí. Mas, obviamente, suficiente para causar muito estrago, né? Estragos tranquilamente compatíveis com um tornado. Então, muitas vezes a gente vê, né, uma ventania ou os estragos muito compatíveis com a ocorrência de um tornado, mas ninguém viu o tornado. E nos dias de hoje, né, falando de novo, todo mundo tem celular, então dá para você fotografar, dá para você filmar a coluninha ali. Né? Então, a microexplosão você não vê. Você não vê uma nuvem, ela não é uma nuvem. É uma parcela de ar, é simplesmente um vento, uma parcela de ar, né, saindo, né, da base do cumulonimbus, descendo de uma vez, né, repentino, em direção ao solo. Tá? Isso também é muito comum por aqui. Tá? Pelos mesmos motivos, né, que fazem o tornado ser muito comum em Santa Catarina, né? Mesma coisa, né? Forte contraste aí entre massas de ar que produzem cumulonimbus muito potentes, tá? Viu uma cumulonimbus por cima do aeroporto, esquece, você não vai pousar. Eu digo isso de experiência própria. Teve uma vez que a gente estava chegando aqui em Floripa, cara. Ele vai passando, né? O avião vai ladeando a costa do Brasil, chega ali na Ilha do Campeche, ele faz uma curva para poder entrar aqui no aeroporto, né? Para poder pegar a pista. Cara, eu já tava vendo a Ilha do Campeche, ele fazendo essa curva aqui, já querendo descer uma cumulonimbus enorme aqui em cima do aeroporto. Na hora, ele arremeteu, voltou para Curitiba. Ficamos lá em Curitiba 4 horas esperando a tempestade passar. Depois voltar aqui para Floripa. Conclusão, né? Eu tava planejando pousar às 7 horas da noite, eu pousei às 2 horas da manhã, aqui em Florianópolis. Não pode, de jeito nenhum. Não adianta arriscar, vai atrasar a viagem, não quero saber. Porque isso derruba o avião mesmo, joga longe. O Dust Devil. Todos vocês já devem ter visto um Dust Devil. Tá? A gente, em inglês, a tradução literal seria o demônio da poeira, mas a gente usa o termo redemoinho. Tá? Vocês já devem ter visto quando você tem as folhas ou então lixo na rua que começa a andar circular, assim, né? Que a galera fala que é a minha avó falava que era o cão, né? Fazer esses movimentinhos circulares assim. Tem gente que fala que é o saci, né? Que faz as folhas ou o lixo ficar girando em forma circular. Né? Se é girando, é circular, né, Daniela? Pô. Enfim. Né? O que produz isso? Né? São pedacinhos do chão que ficam muito quentes, né? Você observa tanto em calçada e tal, né? Porque aquela pedra muito quente, né? Então você produz uma rápida convecção. Então você produz ali um mini centro de baixa pressão, né? Então o ar ele vai subindo
e, consequentemente, se ele está subindo, ele está sugando todo o ar que está no entorno. E esse movimento, repito, sempre ele vai de forma circular, que é a forma mais rápida, né, na natureza. Você ir de forma circular é mais rápido do que fazer em linha reta, né, o movimento, no sentido de você compensar esse buraquinho que forma na atmosfera. Tá? Então, pontos do solo que ficam muito quentes, né, e produzem aí um centrinho de baixa pressão. Tá? Dura segundos, no máximo minutos, né, e não causa nada. Né? Você pode passar ali no meio, você pode ter uma boa esfoliação da sua pele, vamos dizer assim, né, porque você vai ter toda essa areia batendo em você, mas é muito, muito interessante também. Eu já vi alguns, né, viajando aí pelo interior do Brasil, já consegui ver alguns desses de areia pessoalmente também, né? Vou botar um videozinho aqui para vocês verem. E vamos ouvir na Ilha Grande, aham. Deixa eu botar aqui um videozinho, cadê aqui? A Chapada Diamantina. E esse que é o louco, né? Do mesmo jeito que ele começa do nada, ele também vai embora do nada. Muito, muito legal, cara. É muito legal, cara, isso. Dia que vocês viajam, Brasil Central, cara, Goiás, Mato Grosso, assim, período de seca, é a melhor época, assim, para você observar, tá? E aí o povo fala que, como é o Saci que faz o redemoinho, você tem que entrar ali dentro e conseguir roubar o bonezinho do Saci, que aí para o redemoinho, né? Então, qual a explicação científica para isso? Porque, efetivamente, se você entrar ali dentro do redemoinho, você vai destruir ele vai parar, né? Por quê? Porque se você entrar, você rompeu, né? Você tá cortando ali essa circulação do vento. Então não é porque você roubou o bonezinho do Saci, é porque você cortou a circulação. Tá. E agora uma reflexão que a gente faz a respeito das alegações entre o aumento o dito aumento dos eventos extremos que nós vimos aqui, né? Então, tornados, furacões, né? Que afirma-se muito, né, sobre um suposto aumento desses fenômenos e a ocorrência da hipótese do aquecimento global, tá? Então tá tendo mais furacão, tá tendo mais tornado, tá tendo mais seca, tá tendo mais ondas de calor, tá tendo mais ondas de frio, tá tendo mais nevascas, tá tendo mais chuva, tá? Algumas considerações que a gente pode fazer a esse respeito. Primeira coisa é que nenhum desses fenômenos ele é anormal dentro do sistema climático. São fenômenos que envolvem muita energia, claro, mas nenhum deles é anormal. Principalmente furacões no Atlântico Norte. Não tem nada de anormal nessa atividade. Tá? Segunda coisa, né? Segundo ponto. Né? Até que ponto essa nossa sensação de que esses fenômenos estão ocorrendo mais, né, não se deve muito mais à melhor cobertura da mídia que a gente teve de décadas para cá, do que efetivamente o fato deles estarem ocorrendo mais, né? Um furacão que acontecesse em 1850
no meião do Atlântico, ninguém ia ficar sabendo, né? Hoje você tem imagens de satélite, hoje você tem uma mídia que faz uma cobertura de tudo que acontece no mundo em tempo real, e você recebe essas mensagens em tempo real no seu celular, tá? Então a gente tem sempre uma sensação de que tudo está aumentando mais, né? Não só com relação aos eventos extremos, né? Tudo está acontecendo mais do que acontecia antigamente. A gente tem essa sensação para tudo, né? Até que ponto... Eita, a polícia tá terrível aqui hoje. Até que ponto você não tem essa sensação que está acontecendo mais esses fenômenos, porque antes eles não eram noticiados e hoje eles são, né? Então é uma pergunta que a gente deve se fazer. Efetivamente, esses fenômenos estão acontecendo mais, ou é a informação que está chegando mais eficientemente para nós que antes ela não chegava, tá? Segundo ponto, é o fato de nós nos colocarmos mais em situações de vulnerabilidade, tá? Será que são os eventos extremos que estão ocorrendo mais? Ou são os humanos que estão ocupando área de encosta, ocupando litorais, né? E assim se sujeitando mais ao risco? O que a gente observa, por exemplo, nos Estados Unidos, é que existe o sonho assim, do aposentado, né? O trabalhador norte-americano, ele sonha em se aposentar e ir morar na Flórida. Ora, o que tem na Flórida? Furacão. Então você vai se instalando, né? O sul dos Estados Unidos vem crescendo muito em população nas últimas décadas. Então você vai colocando, vai expondo maiores fatias da população ao risco. Ora, você espera o quê? Se mais gente se expõe ao risco, mais gente vai sofrer as consequências desse risco quando ele ocorrer. Correto? Você tem maior favelização nas grandes metrópoles dos países pobres. Ora, o que você espera que aconteça com uma favela no dia que tiver um deslizamento de terra? Vai tudo água abaixo. Percebe? Então, até que ponto a gente também não tá, nós, né, nos permitindo se colocar mais, né, se expor mais ao risco do que você efetivamente, né, do que efetivamente os fenômenos estarem acontecendo mais, tá? E um outro ponto bem interessante também, que é uma ferida que a gente gosta de tocar, é que vale muito mais a pena para o poder público colocar a culpa desses fenômenos no aquecimento global do que da má gestão da cidade. Quantos e quantos prefeitos você vê aí, né, tendo um deslizamento de terra aqui, foi a favela inteira abaixo. Isso daí é um aquecimento global, né? São as consequências das mudanças climáticas aí, né? Produzindo mais chuvas e tal. Não tem nada a ver com você que não fez uma política de moradia eficiente pra galera, né? Então, é muito nítido isso na nossa política, né? Não só no Brasil, né? De líderes políticos que, ao invés de tomarem para si a responsabilidade sobre os impactos que os sistemas meteorológicos, que são absolutamente normais, vão produzir sobre as populações, né? O que ele vai preferir? Tomar para si essa responsabilidade ou jogar para todo mundo, já que todo mundo é responsável pelo aquecimento global? Né? Qual é o discurso que você acha que um líder político vai preferir? É óbvio que ele vai preferir diluir a culpa para toda a população, né, do que jogar a responsabilidade para si de não ter feito uma política de moradia eficiente, tá? Outras questões que se envolvem também com a questão dos eventos extremos é a falta de registro. Como a gente já falou, os furacões eles começaram a ter monitoramento de imagens de satélite em 1970. Mano, você sabe o que aconteceu em 1970? Em 1970 os Beatles acabaram e o Brasil foi tricampeão de futebol. Isso foi ontem. 1970 foi ontem. Tá? Então, até que ponto você pode dizer, né, que com uma série de dados tão curta como a gente tem, você pode efetivamente dizer, tá aumentando, tá diminuindo. Já é um fenômeno que não acontece todo dia. Então, já tem um registro ali que você não é um registro tão fácil assim, né?
Então, como é que você pode alegar que efetivamente está aumentando? Né? Todo fenômeno que ele acontece menos, né? Qualquer aumentozinho ou diminuição nele já dá uma tendência muito grande. Vou fazer uma comparação meio nada a ver, mas tem a ver, com os casos de Covid. Não sei se vocês acompanharam ali as estatísticas lá para o estado de Roraima. O estado de Roraima, cara, uma loucura. Tinha semana que aumentava 300% a ocorrência dos casos. Para outra semana, reduzia 150%. Né? Tipo, nenhum estado do Brasil tinha uma variação tão grande assim. No número de casos, nem no número de casos, nem no número de mortes. Né? De uma semana para outra. De uma semana para outra, aumentou 20%, aumentou 30%, diminuiu 20%, diminuiu 30%. Era, no máximo, isso que acontecia para todos os outros estados brasileiros. Né? Para Roraima, não. Era aumento de 300%, diminuição de 300%. Por que isso? Mano, o estado inteiro tem 600 mil habitantes. Florianópolis. A população de Florianópolis é aproximadamente a população do estado inteiro de Roraima. Então, tipo, num lugar que não tem ninguém, né? 3 ou 4 pessoas a mais fazem muita diferença na estatística. Então, eu tenho numa semana 10 pessoas pegaram Covid, né? Na outra semana, 20 pessoas pegaram Covid. É um aumento de 100%. Em relação à semana anterior, percebe? Mas em números absolutos foram 10 pessoas a mais, né? Se fosse no Rio de Janeiro, se fosse em São Paulo, 10 pessoas a mais, cara, nem faz cócegas na estatística, né? Um número desses de pessoas, né? Então a mesma ideia aqui pros furacões, né? Ocorre o quê? No máximo 30 furacões por ano, né? Em situações normais, né? Então, um fenômeno que já é mais raro. Né? Como que você pode detectar se um ano acontece 20 furacões, no outro aconteceu 25. Né? É um aumento de 25% que você está observando aí. Cara, mas são só 5 a mais. Né? Então, até que ponto a gente pode dizer, né, que efetivamente você está detectando uma tendência de aumento significativa para um fenômeno que já é raro e que tem uma série de dados muito, muito curta. Tá? Isso para o Atlântico. Para o restante do mundo é ainda mais recente o monitoramento por satélites. Tá? Então, por tudo isso, é bem complicado a gente atribuir, né, uma relação de causa e efeito em relação aos eventos extremos, né, e de detectar uma tendência, de dizer que se eles efetivamente estão aumentando e se eles estão diminuindo. E, de novo, como a gente comentou no começo da aula passada, né, se os furacões efetivamente estiverem aumentando, isso é um sintoma de que o planeta está resfriando e não aquecendo, porque a função do furacão é redistribuir energia. Né? Se está ocorrendo mais furacão, significa que eu estou precisando redistribuir mais energia, ou seja, eu tenho, né, um polo mais frio do que o habitual. Tá? E uma outra questão que a gente tem que se colocar também, né, é que, tipo, vamos pensar, o sul dos Estados Unidos passa muito furacão. Tá? Não é porque você se mudou para lá, realizando o seu sonho de aposentado, de se mudar para a Flórida, que o furacão vai deixar de passar por lá. Não é porque você realizou o seu sonho de morar na beira da praia em Florianópolis que a maré vai deixar de subir. Tá? Eu vou construir, não quero que a maré suba porque senão vai invadir minha casa. E daí? Quem foi que falou que a maré tá preocupada com a sua casa? Não era pra você ter construído ali, né? Cara, terreno da praia é do mar, não é seu. Não é lugar pra você habitar. Né? Aí você coloca a sua casa na beira da praia, vem uma maré altíssima que sempre vai vir, né? Uma situação de maré de cisígia sob um dia de ciclone na primavera. Cara, a maré vai subir horrores numa situação dessa. Não quero que a maré suba para não invadir minha casa. Que é isso? Você que colocou a sua casa no lugar errado. A natureza não tá nem aí para a maneira como você ocupa ela. Tá? Os movimentos de matéria e de energia na natureza vão continuar sempre ocorrendo. Foi você que ocupou uma área que era imprópria. Tá? Então é isso que a gente tem que pensar. É a natureza que está errada em fazer o que ela sempre fez?
ou é você que está errado em ocupar uma área que não é propícia à ocupação? Tá? Então, a esse respeito, eu trago o maior sábio da história brasileira, Raul Seixas, no dia em que ele foi entrevistado pela Glória Maria, quando ele foi atropelado por uma onda de ressaca na orla do Rio de Janeiro. Vamos ver o que ele fala a respeito da ocupação do solo urbano. A do Nevasca não tem mostra mais o que é punk mesmo. Vou mostrar aqui o Raul Seixas era canceriano? Ah, que bom! Meu parente, então. Ai, que lindo. Vamos ver ele falando aqui. Aquela pessoa, Raul, que defende a natureza, o que você acha dessa ressaca? Cara, eu sempre babo na genialidade dessa fala do Raul. Cara, meu, a onda tá certa. O que tá errado é esse negócio de aterro e botar edifício. Cara, o que é um aterro? Se não é terreno que era do mar, você aterrou para você ampliar a região da cidade, ou seja, você transformou mar em terra. E aí você não quer que o mar puxe pega essa terra de volta. Cara, isso pra mim é um negócio muito, muito inconcebível. Então, sim, ele tem essa noção de que ele tá no caminho no caminho errado, ele que tá no meio ali da orla que era terreno do mar. Você vê, ele não fala coisa com coisa ali no começo, mas ele tem a sagacidade, o raciocínio suficiente para dizer, cara, a onda tá certa, que tá errado esse negócio de aterro de edifício aí na beira da praia. Nós é que estamos errados em ocupar uma área que não é para ser ocupada. Tá? Então, até que ponto, né? Realmente é a natureza que tá errada? Não, a natureza tá certa. A onda tá certa. Nós é que estamos errados em ocupar um terreno que não é nosso. Tá? Fechou então, crianças? Com isso a gente encerra essa nossa aulinha. Alguém tem alguma questão referente a esse conteúdo passado hoje? Tranquilo? Maluco, beleza? Então, beleza, crianças. Mas ficamos então por aqui hoje, tá? Obrigada pela presença de vocês, crianças. Bom fim de semana. Se cuidem e até a próxima.